Olá, alunos do Colégio Sistema. Na aula de hoje, estaremos resolvendo algumas questões referente ao assunto de leis de Newton. Para você que não assistiu ainda a aula anterior, eu aconselho que você assista, porque lá tem a base para que a gente consiga entender a explicação dessas questões. Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão, ela trata-se sobre a primeira lei de Newton, que é da inércia. E diz o seguinte: um automóvel viaja com velocidade constante de 72 km por hora em um trecho retilíneo de estrada. Pode-se afirmar que a resultante das forças que agem sobre o veículo, letra A, é igual à força de atrito que age sobre o veículo. Letra B, é nula. Letra C, nunca será nula. E letra D, é desconhecida, pois falta dados, pois há uma falta de dados. Então, pessoal, é o seguinte, numa questão dessa, quando você for ler a questão, você vai ter que prestar atenção na velocidade. Quando ele fala que a velocidade de um automóvel é constante e que ele está viajando em um trecho retilíneo, significa dizer que existem duas forças atuando no veículo. Nós temos a força do motor do veículo, que aponta para frente, é o que faz o veículo movimentar-se para frente, e uma outra força que age sobre o veículo é a força de arrasto do ar, que está puxando, está tentando frear o carro. Então você observa que o carro ele se mantém com velocidade constante, ou seja, ele nem está aumentando sua velocidade e nem está diminuindo. Isso significa dizer que há um equilíbrio entre as forças, a força que aponta para frente e a força que aponta para trás. Então, dessa maneira, a força resultante ela é igual a zero, porque quando duas forças apontam em sentidos diferentes, a gente acaba subtraindo essas forças, e elas têm o mesmo valor. Então, tu subtrai duas coisas que têm o mesmo valor, vai dar igual a zero. Então, é por isso que a resposta correta é a letra B, onde ele fala que a resultante das forças é nula. Verdade, é igual a zero. Uma aponta para frente, a outra aponta para trás, ambas têm a mesma intensidade, vai anular. Segunda questão, uma questão da Faculdade de São José dos Campos, diz o seguinte: se você empurrar um objeto sobre um plano horizontal que imagina tão polido como para não oferecer nenhuma oposição ao movimento, você faz com que ele se movimente com uma certa intensidade de força. No momento em que você solta o objeto, então eu vou explicar aqui o comando da questão. Imagine que você tem um objeto sobre uma superfície perfeitamente polida, tá? Ela não oferece atrito, e aí você vai empurrar esse objeto. Você vai dar um empurrão e esse objeto ele vai entrar em movimento. No momento em que você soltar o objeto, que você cessar essa força que você está empurrando, o que acontece com o objeto? Ele para imediatamente? Claro que não, porque a superfície é perfeitamente polida. Tá? Então, no momento que você para de empurrar o objeto, ele ainda se desloca para frente. É por isso que a letra A está errada. Na letra B, ele fala que diminui a intensidade da sua velocidade até parar. Também não. Em uma superfície totalmente polida e sem resistência do ar, caso a gente suponha isso, a velocidade do corpo ela vai permanecer devido à inércia. Qualquer corpo que está em movimento permanece em movimento, a não ser que haja uma força no sentido contrário, tentando parar. Nesse caso, o corpo ele vai deslizar eternamente sobre essa superfície. Então, a letra B, que fala que a velocidade diminui até parar, está errada. Na letra C, que é a nossa resposta correta, diz o seguinte: continua se movimentando, mantendo constante a sua velocidade vetorial. Corretamente, tá? A sua velocidade ela permanece constante, embora isso fuja um pouco do nosso cotidiano, né? Se você parar de empurrar um determinado corpo, ele vai parar, mas isso só acontece devido ao atrito com o chão e também o atrito com o ar. E na letra D, ele fala que já sabemos que a resposta é a letra C, mas vamos ler as demais para a gente entender um pouco mais sobre a questão. Então, na letra D, ele fala que para após uma repentina diminuição da sua velocidade, o que está errado, né?
Terceira questão, uma questão agora que envolve um pouco mais de cálculo, diz o seguinte: uma partícula de massa igual a 4 kg tem movimento retilíneo e acelerado. Então, se é um movimento acelerado, significa dizer que sua velocidade aumenta com o tempo. Sob a ação de uma única força F, cujo módulo é igual a F igual a 24 newtons. No instante t igual a zero, que é do início do movimento, olha só, não necessariamente início do movimento, tá? Mas em t igual a zero foi quando você começou a analisar este corpo. Então ele fala que nesse instante a partícula ela encontra-se na posição 15, tá? Essa é a localização. Se você desenhar uma reta e tracejar ela, colocar uma origem, a origem aqui é zero, e tracejar os demais pontos, né? 1, 2, 3, ficar riscando essa reta, você vai estar construindo aí uma reta segmentada, e é claro que cada pontinho dessa reta vai constituir uma posição. Então, inicialmente o corpo ele está na posição 15, isso significa dizer que em relação à origem, ele se encontra aí a 15 metros. Então, nesse instante zero, o corpo encontra-se na 15ª posição e velocidade inicial V0, cujo módulo, a intensidade dessa velocidade que ele se encontra nessa posição é 20 metros por segundo. Na letra A, ele pede para você calcular o módulo da aceleração da partícula. Então, vamos lá ver como é que a gente vai calcular. Primeira coisa, a segunda lei de Newton fala que a aceleração de um corpo, e na questão deixa claro que esse corpo está acelerado, a aceleração ela é diretamente proporcional à força. Ou seja, quanto maior a força, maior vai ser a aceleração que você vai realizar sobre o corpo, tudo bem? E o que é a aceleração? É uma variação de velocidade. Ou o corpo está aumentando ou está diminuindo a velocidade, certo? Então, muito bem, nós já sabemos a forma, que é conhecido como lei fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes a aceleração. Vamos substituir tanto a força quanto a massa para a gente estar podendo determinar a aceleração. Então, a força é igual a 24, a massa, aqui no comando da questão ele fala que é igual a 4, nós vamos passar esse 4 dividindo, então vai ficar 24 dividido por 4, que dá igual a 6. Então, essa é a nossa aceleração, ou seja, a aceleração que o corpo está sujeito. Na letra B, ele pede para você calcular a velocidade dessa partícula após 2 segundos. Inicialmente, vamos voltar aqui na questão, inicialmente ele está a 20 metros por segundo, certo? Está a 20 metros por segundo e eu quero que você calcule, como é um movimento acelerado, essa velocidade ela está aumentando, eu quero que você calcule a nova velocidade daqui a 2 segundos. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai selecionar os dados que a gente vai utilizar. Por exemplo, a gente tem a velocidade inicial, a aceleração que o corpo está sujeito, e a gente tem um tempo no qual a gente quer analisar essa velocidade no futuro. Posteriormente, vamos utilizar esta fórmula que é conhecida como equação horária da velocidade, tá? Porque ela varia conforme o tempo. Então, é uma equação horária da velocidade. Ela determina a velocidade do corpo em qualquer instante posterior no futuro. Então, basta substituir a velocidade inicial por seu respectivo valor, que é igual a 20. A aceleração, nós já determinamos no exercício anterior, é igual a 6. E o tempo no qual eu quero analisar este corpo no futuro é igual a 2 segundos. Primeiro nós multiplicamos, vai dar 12, e depois nós somamos que dá igual a 32 metros por segundo. Então, essa é a velocidade do corpo após 2 segundos. E na letra C, ele pede para você determinar a posição da partícula em 2 segundos. Então, veja, vou colocar os dados para você observar. Então, veja que inicialmente ele encontra-se na posição 15 metros em relação à origem. Então, você imagina que você tem uma reta segmentada, tá? Você tem a origem, e aí você conta 1, 2, 3, 4, até 15, o corpo ele se encontra mais ou menos aqui. E aí eu quero saber em 2 segundos, ele está se deslocando, ele está mudando sua posição porque ele está andando em uma linha reta, tá bom? Então eu quero saber qual vai ser essa posição.
Para isso, nós vamos utilizar uma outra equação horária da posição, agora é da posição, não é mais da velocidade. Nós estamos interessados na posição do corpo no instante futuro. Bom, essa forma diz o seguinte, que a posição final de um corpo vai depender da sua posição inicial, da velocidade inicial e do tempo no futuro que eu quero analisar. Essa daqui é a aceleração e nós temos o t, que é esse mesmo tzinho, só que elevado ao quadrado dividido por 2. Então, substituindo os dados, nós temos que a posição inicial é igual a 15, a velocidade inicial é igual a 20, o tempo no qual queremos analisar o problema é em 2 segundos, mais qual é a aceleração? A aceleração é 6, aqui o tempo é 2 segundos ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2. Dessa maneira, nós podemos estar repetindo o 15, conservando o sinal de positivo, multiplicando 20 vezes 2, que dá 40. Aqui eu posso, por exemplo, dividir 6 por 2, que vai dar igual a 3, e é exatamente o que aparece aqui. E esse 4 é 2 ao quadrado. Primeiro vamos resolver, claro, essa multiplicação, e caso a gente queira, a gente também pode estar somando o 40 mais o 15, e estar resolvendo esse produto. Então vai ficar o seguinte, 40 mais 15 é igual a 55, e 3 vezes 4 dá 12. Então, 55 mais 12 dá 67. Significa dizer que ele está mais distante da origem. Ele se encontra, a partir de 2 segundos, ele encontra-se na posição 67 metros. Bom, falaremos agora sobre as aplicações da segunda lei, que a gente já fez uma questão anterior sobre isso, e da terceira lei de Newton, que trata-se sobre a ação e reação. Então, no exercício 1, diz o seguinte, o bloco A, de massa igual a 8 kg, e o bloco B, de massa igual a 5, representados na figura, estão justapostos, estão um do lado do outro. Eles não estão colados, mas estão muito próximos, eles estão se encostando. E eles estão apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados por uma força constante e horizontal F, de módulo igual a 65 newtons, aplicada ao bloco A, e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Então, significa dizer que esta superfície não tem atrito. Vamos ver o que ele pede na letra A. Construa o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos, ou seja, separe os blocos e desenhe todas as forças que atuam sobre cada um deles. Então, sobre o bloco A, atua a força F. A força F ela está atuando no corpo A. O corpo A ele tem um peso, tá? Ele é puxado em direção à Terra com uma força P. Então, ele está pressionando a superfície. O que diz a terceira lei de Newton? Diz o seguinte, caso o bloco A pressione a superfície com uma força peso P, a superfície ela vai realizar uma força, né, uma reação, que a gente aqui vai identificar com a letra N de normal, certo? Então, o bloco A ele empurra a mesa e, consequentemente, a mesa também vai empurrar o bloco A. Tá? Então, nós temos aqui 3 forças que atuam no bloco A. Já sobre o bloco B, nós temos a força que o bloco A exerce em B. Então, como esses dois blocos eles estão justapostos, o bloco A vai empurrar o bloco B. Essa força a gente identifica como AB. E outra coisa, pessoal, que eu acabei me esquecendo, é que o corpo A ele também vai estar sujeito a uma força aplicada pelo B. Se o bloco A empurra o B, em consequência da terceira lei de Newton, o bloco B ele empurra o bloco A com uma força de mesma intensidade, só que em sentido contrário. Então, essa força aqui eu vou chamar de FBA, ou seja, é a força que o bloco B exerce em A. Então, sobre o bloco A, exercem, na verdade, 4 forças. Nós temos a força F, nós temos FBA, nós temos essa força normal e a força peso, que é devido à gravidade. Sobre o bloco B,
Nós temos a força FAB, que é a força que o A exerce em B. Nós temos a normal, a superfície, ou seja, a superfície ela empurra o bloco B para cima e o bloco B empurra a superfície para baixo devido à sua força-peso. E são essas três forças que atuam no bloco B. Então vamos ver separado esses dois blocos, vamos separar e descrever todas as forças que atuam neles. Então, aqui nós temos, para o bloco A, nós temos a força FBA, nós temos a normal, que a superfície realiza sobre o bloco A, nós temos a força peso do bloco A e nós temos essa força F que o empurra para a direita. Sobre o bloco B, nós temos a força normal, a força peso do bloco B e também a força que A exerce em B. Vamos na letra B. Na letra B, ele pede para você calcular o módulo da aceleração dos blocos. O que é que você vai pensar? Você vai pensar da seguinte maneira. O bloco A ele está empurrando o bloco B e, consequentemente, eles vão ter a mesma aceleração. Por quê? O bloco A vai empurrar o B e a aceleração que o bloco A adquirir vai ser a mesma que o bloco B vai obter, certo? Porque os dois vão se movimentar com a mesma aceleração. Então, é como se você estivesse trabalhando com um único bloco de massa equivalente à soma de A mais a soma de B. Então, interprete da seguinte maneira. Você tem o bloco A, o bloco B, soma as massas, porque é como se o conjunto... Na verdade, é o conjunto que está se movimentando. Então, você vai ter que somar as massas. Então, vamos voltar lá para a questão. Primeiro, eu vou estar selecionando aqui os dados da questão que ela me forneceu. Ela disse que a massa do bloco A é igual a 8, a massa do bloco B é igual a 5 e a massa do bloco e a força exercida sobre o conjunto é igual a 65. Bom, essa daqui é a força resultante que atua sobre o conjunto e vai ser igual a 65. Essa massa é a massa do conjunto, ela vai ser a soma da massa de A mais a massa de B. Por quê? Porque os dois se deslocam na mesma direção, com a mesma aceleração. Então, primeiramente, eu vou ter que somar 8 mais 5, que vai dar 13, e posteriormente passar esse 13 dividindo, e assim está determinando a aceleração do conjunto, que é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E na letra C, nós vamos determinar em newtons o valor da força de interação entre os blocos. Olha só, nós observamos no comando da questão, não só no comando, mas também através da figura que ele te deu, que o bloco A ele exerce uma força sobre o bloco B. E em contrapartida, o bloco B exerce uma força sobre A. Isso se chama de ação e reação. O bloco A empurra o bloco B e o bloco B empurra o bloco A. Tá bom? O que ele quer nessa questão é que você determine a intensidade da força com que o bloco A empurra o B, tá? Caso você determine essa força com que o bloco A empurre o bloco B, você também está determinando a força que o bloco B exerce em A, porque essas duas forças, né, segundo a terceira lei de Newton, fala que essas duas forças de ação e reação, elas têm a mesma intensidade. Então, descobrir uma é a mesma coisa que descobrir a outra. É o mesmo valor. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, eu queria que você tivesse essa observação, que F de AB é igual a F de BA, né? A força que A aplica em B é igual à força que B aplica em A. Vamos aplicar essa condição, tá? Vamos determinar aqui, vamos utilizar o diagrama de corpo livre do corpo A para estar determinando quanto equivale o FBA, certo? Então, você observa o seguinte, que como a força-peso, olha só, não há movimento, nesse experimento não há movimento na vertical, ou seja, a força normal exercida pela mesa é igual à força-peso do objeto, de maneira que eles ficam em equilíbrio e não há movimento na vertical. Há movimento na horizontal? Sim, há movimento na horizontal. O conjunto ia se mover para onde? Ia se mover para a direita. Sobre o bloco A, atuam duas forças na horizontal. Nós temos a força F e nós temos também a força FBA, só que aponta em sentidos contrários. Segundo a segunda lei de Newton, que fala que a força resultante que atua sobre um determinado bloco, determinado corpo, ela é igual à massa daquele corpo vezes a aceleração que ele adquire. Lembrando que essa aceleração nós descobrimos no exercício anterior, e a massa do bloco é dada no comando da questão. Mas o que viria a ser essa força resultante? Seria a diferença,
Nesse caso, a diferença, você vai subtrair essa força F pela força FBA. Por quê? Porque eles têm sentidos contrários na horizontal. Então, essa força resultante refere-se a todas as forças que atuam na horizontal. Como essas forças têm sentidos contrários, nós iremos fazer uma subtração. Primeiramente, eu coloquei aqui todos os dados que a gente vai utilizar ou que ele fornece na questão. Isso aqui é a aceleração do conjunto, né, que é a mesma do bloco A. Nós temos a massa do bloco A e nós temos também a força F, tá? Que é essa daqui. Ele fala que é igual a 65 newtons. Observe que a única coisa que falta para a gente determinar é essa força FBA. Então, substituindo a força resultante pela diferença entre F e FBA, nós temos o seguinte. Essa força F ela vale 60 newtons, menos FBA, que é o que eu quero determinar. A massa do bloco A é igual a 8 e a aceleração do bloco A, que é a mesma do conjunto, é igual a 5. Aqui você vai multiplicar e, posteriormente, esse 65 ele vai passar subtraindo. Dessa maneira, você fica com a seguinte relação. 8 vezes 5 dá 40, e esse 65, que é positivo, ele vai passar subtraindo. Então, vai ficar 40 menos 65. Ambos os lados vão dar negativo, tá? Aqui deu negativo, porque conserva esse sinal, e aqui também vai dar negativo, vai dar menos 25. Mas aí você multiplica ambos os lados por menos 1, isso vai fazer com que ambos os lados tornem-se positivo. Pessoal, essas questões, tá? Eu espero que vocês tenham entendido toda a dinâmica por trás dessas questões e eu vou estar passando também uma atividade para vocês lá no portal. Falou, abraço, até mais.